1 Crônicas, capítulo 9. E todo Israel foi contado por genealogias, e eis que foram escritos no livro dos reis de Israel e de Judá, que foram transportados para a Babilônia por causa de sua transgressão. E os primeiros habitantes que vieram às suas propriedades em suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas, e os servos do templo. Porém em Jerusalém habitaram alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e de Manassés, Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Enri, filho de Bani, dos filhos de Pérez filho de Judá. E dos Silonitas, Asaías o primogênito, e seus filhos. E dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua, e Ibneias, filho de Jeroão, e Elá filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibneias. E seus irmãos, segundo suas genealogias, foram 956, todos estes homens foram cabeças das famílias de seus pais. E dos sacerdotes, Gedaías, Jeuiaribe, Jaquim, e Azarias filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e Adaías filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Masai filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças das famílias de seus pais, 1760, homens valentes e hábeis para a obra do serviço da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, e Baquebacar, Eres, Galau, e Matanias filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, e Obadias filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias filho de Asa, filho de Eucana, que habitou nas aldeias de Netofate. E os porteiros foram Salum, Acube, Talmon, Aimã, e seus irmãos cujo líder era Salum, o qual até agora fica junto à porta do rei ao oriente. Estes foram os porteiros do acampamento dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da família de seu pai, os coraitas, foram encarregados da obra do serviço, guardando os umbrais do tabernáculo, assim como seus pais foram capitães do acampamento do Senhor, que guardavam a entrada. E Finéias, filho de Eleazar, havia sido antes comandante sobre eles, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, era porteiro da porta da tenda do ajuntamento. Todos estes, escolhidos para porteiros dos umbrais, foram 212, e estes foram registrados em suas genealogias, segundo suas aldeias, e Davi e o vidente Samuel os constituíram em seu ofício. Assim eles e seus filhos estiveram junto às portas da casa do Senhor, a casa do tabernáculo, como guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte, e ao sul. E seus irmãos que estavam em suas aldeias vinham de tempos em tempos para durante 7 dias servirem com eles. Pois havia naquele ofício chefes dos porteiros, que eram levitas, e eles eram encarregados das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E passavam a noite ao redor da casa de Deus, porque eram responsáveis pela guarda, e por abri-la a cada manhã. Alguns destes eram encarregados dos utensílios do serviço, pois os colocavam contados, e contados os tiravam. E outros deles eram encarregados da mobília, e de todos os utensílios do santuário, como também da farinha, do vinho, do azeite, do incenso, e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes faziam o perfume das especiarias. E Matitias, um dos levitas, primogênito de Salum o coraíta, era encarregados das coisas que se faziam em assadeiras. E alguns de seus irmãos, dos filhos dos coatitas, eram encarregados dos pães da proposição, para os prepararem para todos os sábados. E destes também havia os cantores, cabeças das famílias dos levitas, os quais estavam isentos de outros serviços em suas câmaras, porque de dia e de noite estavam encarregados naquela obra. Estes foram os cabeças das famílias dos levitas, cabeças em suas genealogias, os quais habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e o nome de sua mulher era Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois Ur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aió, Zacarias, e Miclote.
E Miclote gerou a Simeia. E também estes habitaram em Jerusalém junto de seus irmãos. E Ner gerou a Quis, Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab, e a Isbaal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia, e Acais, que gerou a Jará, Jará gerou a Alemente, a Asmavete, e a Zenri, e Zenri gerou a Moza, e Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleazar, cujo filho foi Azel. E Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azel.